O Levi Jones Larry é um lutador de jiu-jitsu australiano que ficou conhecido mundialmente por ter uma guarda impenetrável. Mas o segredo para essa guarda impenetrável pode ser dividido, na verdade, em duas partes. A pura retenção de guarda, que nunca é o objetivo final, mas compõe um conjunto de habilidades e de hábitos defensivos, e os ataques e contra-ataques em si, onde esse sim é o objetivo final, atacar e vencer. Vamos começar apenas pela estrutura e disciplina defensiva do Levi. No seu instrucional No Gi Guard Retention for Dummies, o Levi define 5 conceitos fundamentais no seu jogo para não ter a guarda passada. O primeiro conceito é o uso ativo do joelho de cima. Quando estamos fazendo guarda deitado e o nosso adversário está na nossa frente, nós temos dois joelhos alinhados. Porém, no momento em que o adversário nos flanqueia, nós precisamos nos virar para ele, caindo sobre um quadril. Nesse momento, nós temos um joelho de cima e um joelho de baixo. Desde cedo, nós aprendemos sobre a importância do joelho de baixo. Quando o adversário está prestes a nos imobilizar nos 100 kg, nossa primeira opção de escape é a saída de cotovelo lateral, onde conectamos o nosso joelho de baixo com o nosso cotovelo e, feito isso, conseguimos criar um forte frame e repor a guarda. Isso, claro, continua sendo verdade. Porém, ao reter guarda, muitas pessoas colocam toda a atenção nesse joelho de baixo e acabam negligenciando o joelho de cima. Ao fazer isso, elas dão ao adversário a oportunidade perfeita para ele entrar com uma esgrima e então começar a amassar, fazendo contato peito com peito. O adversário então te chapa no chão e logo em seguida vence do mesmo jeito aquele joelho de baixo que você tanto lutou para manter na posição certa. O Levi, por outro lado, coloca muita ênfase no posicionamento desse joelho de cima, em mantê-lo sempre próximo ao peito. Existem diferentes formas de você manter esse joelho de cima próximo ao seu peito. O Diego Pato, por exemplo, faz um self-frame por fora, na coxa, ou seja, ele faz um frame em si mesmo para fisicamente manter os joelhos na posição, o que funciona muito bem também. Mas o Levi, ele usa uma estratégia diferente. Ele apenas mantém os joelhos próximos ao peito com a própria força das pernas. Isso permite que os braços dele fiquem livres para serem usados para outros propósitos, que veremos mais adiante. Perceba que graças a esse posicionamento do joelho de cima, o Levi fica relativamente confortável com a ideia de ceder um pouco de espaço com a perna de baixo, porque ele confia que, graças ao excelente posicionamento do joelho de cima, ele vai conseguir usá-lo para criar espaço e repor o joelho de baixo para uma posição segura. O segundo conceito é o motivo pelo qual ele não faz esse self-frame por fora, tal qual o Diego Pato. Mas antes, eu preciso falar da nova funcionalidade do BJJ Notes. Todo mundo já sabe que o BJJ Notes é o melhor aplicativo para anotar os treinos, revisar técnicas, entender onde melhorar o jogo, mas os caras não param de inovar. Agora, quando você abrir o aplicativo e entrar no grupo da sua academia, você vai encontrar um ranking com toda a rapaziada da sua equipe que também usa o app. Você vai ver qual é o seu amigo que mais treina, qual é o que mais finaliza, qual é aquele que mais passa guarda, entre outros dados que você quiser ver. Muito bom, né? Você convida o seu professor, ele cria o grupo e pronto. Cada treino conta, cada finalização aparece. Isso eleva o nível de toda a sua equipe. E o melhor é de graça. Então já manda esse vídeo para o seu professor e ativa o ranking da sua academia. O link está na descrição e no comentário fixado. A gente quer manter os nossos joelhos abertos, cada um em um lado da linha central e apontados para longe um do outro. O que não queremos é que eles fiquem próximos e do mesmo lado da linha central. Para isso, além de manter ambos os joelhos próximos ao peito, o Levi enfatiza no segundo conceito a importância de manter a cabeça e ombros entre os joelhos. Manter a cabeça e os ombros fora desse espaço possibilita que o adversário esmague suas pernas e comece uma smash pass, além de permitir que ele te flanqueie com muito mais facilidade. Nesse exemplo do Joseph Chen, isso fica claro. Contra o Tommy Langiker, o Joseph Chen fez essa pegada no tornozelo de cima e, ao iniciar o movimento para passar, os ombros do Tommy já estão para fora da linha dos joelhos, que já estão do mesmo lado da linha central. Isso faz com que seus quadris tenham que cobrir uma grande distância para ele poder repor a guarda ao se virar para o Joseph. Agora, repara o Levi. O Joseph se prepara para fazer a mesma passagem, mas o Levi é extremamente disciplinado com seu posicionamento defensivo e mantém a todo momento os dois joelhos próximos ao peito e a cabeça e os ombros por dentro dos joelhos. Isso impede que o Joseph faça o movimento com a mesma pressão e eficiência. A chave aqui, na verdade, é o posicionamento do seu cotovelo. Ao manter a cabeça e os ombros por dentro dos joelhos, o Levi consegue usar os próprios cotovelos como um self-frame por dentro, impedindo que eles apontem para o mesmo lado da linha central e ainda podendo usar o braço como um frame no Joseph para manter a distância e recuperar o posicionamento com as duas pernas. Essa estratégia me parece superior à do Diego Pato, porque ela impede completamente a possibilidade de uma smash pass e ainda permite que a gente use as nossas mãos
para fazer frames no adversário ou até mesmo para apoiar no chão e ajustar a nossa posição, que será o quarto conceito. O terceiro conceito se refere aos frames. O Levi enfatiza que as nossas melhores opções iniciais são com as palmas das nossas mãos e com as solas dos nossos pés, e que, ao reter guarda, nós devemos sempre buscar ter o máximo de frames possível junto com algum tipo de controle. As solas dos nossos pés devem sempre encarar o adversário que está tentando passar a nossa guarda. Imagina um olho na sola do seu pé. Esse olho deve estar sempre encarando o adversário. Isso porque os pés são nossa primeira linha de defesa. Se a gente deixá-los mortos, o adversário pode pular direto para nossa segunda linha de defesa, que são nossos joelhos e mãos. Apesar disso, não usaremos apenas os pés e as mãos. Joelhos e cotovelos também vão compor os frames e vão nos ajudar a evitar que o adversário encurte a distância e faça contato peito com peito. O quarto conceito se refere à troca de quadril. Ao invés de fazer uma saída de quadril reversa, priorize o apoio de cotovelo para ficar de frente ao adversário. A saída de quadril é um movimento fundamental no jiu-jitsu e provavelmente foi a primeira coisa que você aprendeu a fazer. Porém, quando falamos de retenção de guarda aberta, esse movimento pode acabar sendo, na verdade, o nosso inimigo. Se a gente falhar nos conceitos iniciais e o nosso adversário conseguir nos flanquear, fazendo com que os nossos quadris apontem para longe, nós podemos nos virar de 4 apoios ou nos virar de frente para ele. Se a gente apoiar o pé no chão para fazer a saída de quadril reversa e ficar de frente, podem acontecer duas coisas. Primeiro, abrir espaço demais com o nosso agora quadril de cima. Isso permite que o adversário faça uma scoop grip cruzada e aproveite o momento para passar a nossa guarda, ou faça uma pegada profunda no nosso quadril e nos ameace com outras variações de passagem. Além disso, ao fazer a saída de quadril reversa, nós quebramos diretamente o primeiro conceito. Ao apoiar o pé no chão, nós obrigatoriamente perdemos a proximidade entre nosso joelho e peito. Quando, ao invés disso, apoiamos rapidamente o nosso cotovelo no chão, nós podemos trocar o nosso quadril de lado, mantendo o nosso joelho próximo ao nosso peito, e também podemos usar o nosso braço livre para fazer um frame no adversário e nos ajudar com a distância e prevenir outras formas de passagens externas. É uma mudança sutil, mas que pode causar um impacto enorme na sua retenção de guarda. O quinto conceito é justamente a ponte entre a pura retenção de guarda e a entrada nos ataques de fato. Esse é o conceito de saber quando empurrar e quando puxar. Como eu disse, a retenção de guarda nunca é um objetivo por si só. Ela é apenas um conjunto de habilidades defensivas para que a gente não perca imediatamente. Sendo assim, uma vez que entendemos como ser disciplinados defensivamente, precisamos entender o momento certo e como vamos contra-atacar. Em qualquer momento que você estiver defendendo a sua guarda, se você conseguir usar o seu pé de cima para fazer um frame nos ombros do adversário, ou o pé de baixo para fazer um frame no quadril, você deve mudar a sua mentalidade de defesa, que se manifesta com você empurrando e fazendo frames, para uma mentalidade de ataque, que vai se manifestar com você se conectando e puxando o adversário. Quando ele consegue um frame ou gancho no quadril, isso geralmente significa que as pernas do adversário estão próximas o suficiente para atacar. Agora, se o pé for nos ombros, geralmente significa que as pernas estão muito longe para se conectar. Nesse caso, atacar a parte superior do corpo é a opção mais inteligente. O que não podemos fazer é, sem nenhum frame com os pés, puxar o adversário. Se fizermos isso, a gente vai basicamente puxar ele para uma passagem de guarda e ele vai poder simplesmente fazer contato peito com peito e começar a nos imobilizar. Nesse exemplo, enquanto os pés do Levi não encaram o adversário, ele mantém seus frames com os braços, impondo o máximo de distância possível. Isso é extremamente importante, mas no momento em que ele consegue conectar o pé de baixo no quadril, ele conecta a mão no tornozelo do Joseph e se puxa para uma De La Riva invertida, que se converte numa guarda K, e na guarda K ele transiciona para uma bela tomada de costas. Nesse exemplo, contra o Lucas Barbosa, o Levi conecta o pé de cima no quadril, o que comunica a ele que é hora de atacar. Nesse caso, ele ameaça um Choi Bar e quando o Hulk se compromete para defender a finalização, o Levi pisa para trás e pega as costas dele. Agora, se o adversário desengajar, voltar para uma posição neutra, onde nós não temos nenhuma conexão com ele, devemos imediatamente sentar e iniciar o nosso jogo de guarda ofensivo. Se ficarmos deitados, sem nenhuma conexão, o adversário em pé sempre terá a vantagem da mobilidade e vai poder nos flanquear de um lado para o outro até que a gente se canse ou ele passe a nossa guarda. Mas até para isso, existe uma forma apropriada. Se apoiarmos a mão no chão para facilitar o movimento, isso vai criar espaço entre o nosso cotovelo e tronco e, dependendo da distância que estivermos do nosso adversário, ele vai poder aproveitar isso para mergulhar num body lock e então passar a nossa guarda. Para prevenir isso e gerenciar a distância, o Levi usa um frame com o pé para sair da posição supinada e se sentar. Isso mantém a distância enquanto ele se senta, impedindo que o adversário faça qualquer pegada significativa e inicie passagens. Bom, no vídeo de hoje nós vimos que a retenção de guarda do Levi é um sistema completo que conecta defesa e ataque o tempo todo. Entendemos a importância do joelho de cima, do posicionamento da cabeça e dos ombros entre os joelhos, do uso inteligente dos frames, da troca
troca de quadril com o apoio de cotovelo e principalmente de saber quando empurrar e quando puxar. No fim das contas, a ideia central é simples. Quando você domina esses conceitos, você deixa de reagir de forma passiva e passa a controlar a luta, transformando qualquer tentativa de passagem do adversário em uma oportunidade clara de contra-ataque. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.